Sejam muito bem-vindos. A coluna Dose de Mercado é a sua atualização semanal sobre os principais movimentos da indústria farmacêutica e farmoquímica no Brasil e no mundo. A cada episódio, trazemos análises diretas e objetivas sobre tendências globais, crescimento de segmentos estratégicos, lançamentos de moléculas, aquisições e fusões, além de mudanças regulatórias que impactam todo o setor. O conteúdo aqui apresentado é elaborado a partir de informações disponíveis publicamente e verificadas por uma curadoria criteriosa. O áudio é gerado com apoio de inteligência artificial, garantindo agilidade e clareza na comunicação, sem abrir mão na qualidade e na confiabilidade das informações. Com a Dose de Mercado, você fica sempre um passo à frente nas discussões que estão moldando o presente e o futuro da saúde e da inovação farmacêutica. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai investigar um nome que, olha, está agitando bastante as conversas sobre saúde. Lenacapavir. Isso aí. Temos aqui artigos científicos, notícias bem recentes, detalhes até do desenvolvimento químico dele. A nossa missão aqui é entender o que é esse medicamento, porque ele parece tão promissor no tratamento e, talvez mais ainda, na prevenção do HIV. E quais são os debates importantes que ele está levantando, né? Exato. E é fundamental a gente situar essa conversa, né? O HIV continua sendo um desafio enorme de saúde pública no mundo todo. Sem dúvida. E em algumas regiões, como aqui na América Latina, a situação é até mais preocupante com o aumento recente de novas infecções. Então, a busca por novas terapias, principalmente essas de longa duração, não para. Certo. Seja pela resistência que surge aos remédios atuais, ou mesmo pela dificuldade que muita gente tem de seguir o tratamento diário, né? Tomar pílula todo dia. Complicado, né? Pois é. E aí o lenacapavir surge nesse cenário como uma novidade, assim, bem significativa. Ok, então vamos lá. Vamos desvendar esse lenacapavir. Ele também é chamado de GS 6207, vendido como Sanlenca, ou Yestugo, e é descrito como o primeiro inibidor do capsídeo do HIV-1 da classe dele. Mas o que isso quer dizer na prática? Como é que ele age contra o vírus? Então, pensa assim, o capsídeo do HIV é como se fosse um escudo protetor, essencial para o vírus, sabe? Uhum. Dentro dele fica o material genético viral. E essa estrutura ajuda o vírus a entrar lá no núcleo da nossa célula, da célula hospedeira, para poder se integrar e se multiplicar. Ah, tá. E como essa estrutura do capsídeo é muito parecida entre as diferentes variantes do HIV, ela virou um alvo super interessante para novos medicamentos. O lenacapavir age justamente aí. Ele se liga nas pecinhas que formam esse escudo. Entendi. E essa ligação? Essa ligação atrapalha o vírus em várias etapas que são cruciais para o ciclo de vida dele. E que etapas são essas, especificamente? Basicamente, ele mexe em 3 momentos-chave. Primeiro, na montagem de novos vírus. Ele impede que novos capsídeos, novos escudos, sejam formados do jeito certo. Ah, O resultado são vírus defeituosos, que não conseguem infectar outras células. certo. Segundo, no transporte para o núcleo. Ele bloqueia a interação desse capsídeo com umas partes da nossa própria célula, tipo uns porteiros do núcleo, vamos dizer assim. Faz sentido. E terceiro, na maturação viral. Ele desestabiliza as proteínas, que são tipo os tijolos para construir novos vírus, Nossa. fazendo com que as partículas que são liberadas sejam imaturas, não infecciosas. Nossa, que mecanismo interessante, né? Age em várias frentes. E um dos pontos mais comentados é essa questão da longa duração, né? Aplicação subcutânea só 2 vezes por ano. Isso é uma mudança, assim, radical, né? Comparado com tomar pílula todo dia. Totalmente. A gente tem as aprovações para tratamento de HIV multiresistente lá no fim de 2022 na Europa e nos Estados Unidos. E a mais recente agora, de junho de 2025, do FDA nos Estados Unidos para prevenção para PrEP. E a OMS também recomendou para PrEP em julho de 2025. Sem dúvida, essa longa duração é um diferencial enorme. Pensa na simplificação que isso traz para o tratamento e para a prevenção. Isso pode fazer uma diferença brutal na adesão das pessoas. Imagina, sim.
E como foi o desenvolvimento, o caminho para chegar nesse medicamento? Não deve ter sido simples. Não mesmo. O desenvolvimento começou com uma busca bem ampla, sabe? Uma triagem em larga escala que achou um composto inicial, Uhum. que foi sendo melhorado, otimizado, passo a passo. Primeiro virou um protótipo, o GSCA1, e depois foi refinado até chegar no lenacapavir, o GS6207. E o que eles buscavam nessa otimização? Principalmente melhorar a potência, e conseguiram, viu? Ele é eficaz em concentrações mínimas, na faixa picomolar, ou seja, extremamente potente, e também as propriedades farmacocinéticas para que ele ficasse estável no corpo por muito tempo, permitindo essa aplicação semestral. E a química dele tem algo de especial? Tem uma curiosidade. A molécula existe em duas formas, chamadas atropisômeros. Elas ficam se convertendo uma na outra dentro do corpo por causa de uma rotação meio restrita numa ligação química. Ah, que interessante. Mas elas se equilibram rápido, mais rápido do que o corpo elimina o remédio. Por isso ele foi desenvolvido como uma mistura dessas formas mesmo. E a estrutura em si é complexa, o que trouxe desafios. Que tipo de desafios? Tanto no desenvolvimento quanto na produção, imagino. Exato. Para a produção em larga escala, a síntese é complexa. Tem muito flúor na molécula, vários centros quirais. As fontes que falam da química do processo destacam que eles desenvolveram uma rota final otimizada, com 4 etapas principais. Para tornar viável, né? Isso, o foco foi ter uma produção robusta, eficiente, controlando bem as impurezas para poder fabricar em larga escala. E conseguiram até reduzir a intensidade de massa do processo, o que é bom para a sustentabilidade também. Legal. E vale dizer que não é o único nessa linha, né? Não, de jeito nenhum. O lenacapavir meio que abriu uma porta. Existem outros inibidores de capsídeo sendo pesquisados, como o GSK878, BI1, BI2. Mostra que essa é uma área bem ativa de pesquisa agora. Entendido. Vamos então para a eficácia clínica. Começando pelo tratamento. A aprovação inicial foi para um grupo bem específico. Pessoas com HIV resistente a vários medicamentos que já tinham passado por muitas linhas de tratamento. O que os estudos mostraram para essas pessoas? Olha, os resultados foram muito animadores nesse cenário, que é bem difícil, né? O estudo principal foi o CAPELA, de fase 3. Ele acompanhou participantes com HIV multiresistente. Certo. E aí, quando adicionaram o lenacapavir injetável a cada 6 meses, depois de umas doses iniciais, a melhor combinação de outros remédios que cada paciente podia usar, o que a gente chama de regime de tratamento otimizado, ou OBT, eles viram uma taxa bem alta de supressão viral. Algo em torno de 81% a 83% das pessoas alcançaram carga viral indetectável depois de 26 e 52 semanas. É um resultado expressivo para esse grupo. Muito! E dados de mais longo prazo, com 2 anos de acompanhamento, mostraram que essa supressão se manteve numa proporção ainda significativa desses pacientes, embora as taxas tenham caído um pouquinho. E para quem nunca tratou antes ou está começando o tratamento agora, ele também foi testado? Sim, foi sim. Teve o estudo Calibrate, de fase 2. Ele avaliou o lenacapavir em pessoas que estavam começando o tratamento, chamados treatment naive, e mostrou boa eficácia quando combinado com outros antirretrovirais orais. As taxas de supressão viral ficaram acima de 85% depois de 1 ano. Interessante. E teve outro estudo, o Artistry-1, também fase 2, que mostrou que pessoas que já tinham a carga viral suprimida poderiam manter essa supressão trocando por uma combinação de bictegravir com lenacapavir oral tomado diariamente. Isso realmente parece uma nova esperança, né? Uma ferramenta nova para médicos e pacientes que estavam ficando com poucas opções eficazes. Exatamente. É uma nova classe de medicamento, age de um jeito diferente das classes anteriores. Isso permite montar um esquema de tratamento potente, mesmo contra vírus que já desenvolveram resistência a outros remédios. Mas tem um ponto importante, né? Crucial, é fundamental reforçar. Para tratar o HIV, o lenacapavir tem que ser sempre usado em combinação com outros antirretrovirais ativos. Ele não funciona sozinho para tratar. Nunca como monoterapia para tratamento. Jamais. E outro ponto, a atividade dele contra o HIV-2, que é uma variante menos comum do vírus, é bem menor.
Isso foi visto tanto em laboratório quanto nos estudos clínicos, com resultados mais limitados em pacientes com HIV-2 resistente. Entendido. Agora vamos para a área que talvez tenha gerado a maior expectativa, a prevenção, a PrEP, né? Profilaxia pré-exposição. Com essa aprovação recente do FDA e recomendação da OMS, a ideia de uma injeção a cada 6 meses para prevenir o HIV é realmente uau. Sim, os resultados dos estudos Purpose foram o que realmente causou todo esse impacto e levou a essas aprovações rápidas. Foram 2 estudos enormes de fase 3. Certo. O Purpose 1 envolveu mais de 5.300 mulheres cisgênero na África subsaariana. É uma população muito afetada pela epidemia e onde a adesão às pílulas diárias de PrEP pode ser um desafio real. Com certeza. E os resultados foram, assim, extraordinários. Eficácia de 100%. Nenhuma mulher que recebeu lenacapavir contraiu HIV. Nenhuma. 100%. É um número que impressiona muito. Impressiona. E no grupo que usou a pílula diária padrão de TAF-TC, o Discovery, tiveram 39 infecções. No grupo com TDF-TC, o Truvada, foram 16 infecções. E o fato de comparar direto com as pílulas padrão, que são o que a gente tem de referência hoje para PrEP, deixa o resultado ainda mais forte, né? Exatamente. A comparação direta com os padrões ouro da PrEP oral foi fundamental. O estudo foi até interrompido mais cedo por causa dessa eficácia superior clara. Mas aí vinha aquela preocupação que a gente já mencionou de leve. Essa eficácia incrível corre o risco de virar uma situação tipo a do cabotegravir. Um remédio revolucionário, mas que pouca gente nas áreas que mais precisam consegue acessar. Essa é a pergunta de milhões, né? É a questão crucial que está pairando sobre esses resultados fantásticos. Antes de mergulhar nisso, só para completar, teve o Purpose 2. Ah, sim. Esse incluiu homens cisgênero que fazem sexo com homens, mulheres transgênero e pessoas de gênero diverso, em vários países, inclusive aqui no Brasil, México, Peru. E os resultados? De novo, o lenacapavir se mostrou superior à pílula diária de TDF-FTC. A incidência de HIV foi baixíssima no grupo do lenacapavir. Foram só 2 infecções entre mais de 2.100 participantes, um resultado estatisticamente superior ao grupo controle. Não me surpreende, então, a fala do diretor-geral do OMS, o Tedros, dizendo que seria a melhor alternativa se não temos uma vacina. Pois é. Esse formato injetável semestral parece mesmo ter um potencial enorme para superar as barreiras da adesão da PrEP oral. Tem até uma menção de estudos iniciais com injeção anual, né? Sim, a injeção anual ainda está em fases bem iniciais de pesquisa farmacocinética, mas só semestral já é um avanço gigantesco em conveniência. Teoricamente, isso facilitaria muito a adesão e a efetividade da prevenção na vida real, né? Sem dúvida. E a segurança? Nesses estudos grandes, o que apareceu de efeito colateral mais comum? De modo geral, ele foi considerado bem tolerado. O efeito colateral mais frequente, disparado, foram as reações no local da injeção subcutânea. Ah, tipo... Coisas como nódulos, dor, vermelhidão, inchaço ali onde aplicou. No Purpose 1, quase 69% das participantes no grupo do lenacapavir relataram alguma reação local. Quase 70% é bastante. É um número alto, mas a grande maioria dessas reações foi classificada como leve ou moderada e um número muito pequeno de pessoas, 0,2%, saiu do estudo por causa disso. Então parece ser algo manejável na maioria dos casos. Entendi. E além dessas reações no local, teve algo mais que se destacou? Outros efeitos comuns que foram relatados, mas geralmente com frequência baixa, foram náusea e diarreia. Ok. Um ponto importante para ficar atento é o potencial de interações medicamentosas. O lenacapavir pode afetar como o fígado processa certas substâncias. Ele é um inibidor moderado do CYP3A e fraco de outras vias. Então tem que ter cuidado com outros remédios juntos. Exato. É crucial que os médicos avaliem com cuidado o uso combinado com outros medicamentos para evitar problemas. Por outro lado, ele é considerado seguro para usar em pessoas que já têm algum problema nos rins ou no fígado. Certo. E como todo antirretroviral, sempre tem a sombra da resistência viral pairando. Como o lenacapavir se comporta nisso? Sim, a resistência pode acontecer, podem surgir mutações no vírus, geralmente ele perto de onde o medicamento se liga no capsídeo. E qual o risco disso acontecer?
O risco maior é se o lenacapavir acabar sendo usado na prática como se fosse uma monoterapia funcional. Como assim? Se os outros medicamentos que estão sendo usados junto no tratamento não estiverem funcionando direito, seja por resistência prévia do vírus a eles, ou por baixa adesão da pessoa a esses outros remédios. Aí o lenacapavir fica meio que sozinho combatendo o vírus, e a chance de surgir resistência a ele aumenta. Ah, entendi. Daí a insistência tão forte no uso combinado para tratamento. Exatamente por isso. Para tratar o HIV, a recomendação é clara: combinar o lenacapavir com pelo menos um, mas idealmente 2 outros antirretrovirais que estejam totalmente ativos contra o vírus daquela pessoa. E garantir a adesão a todo o esquema, claro. Em quem nunca tomou remédio para HIV antes? A chance de já ter um vírus com essas mutações específicas de resistência ao lenacapavir é considerada baixa, menos de 1%. Já no contexto do HIV-2, onde a gente viu que a eficácia é menor, a resistência parece se desenvolver mais rapidamente. Ok. Os resultados são, de fato, impressionantes, principalmente na prevenção. Mas agora a gente chega naquela pergunta que ficou no ar, a questão crítica do acesso. A gente ouve falar de custos bem altos por tratamento, algo na casa dos $40 mil por ano em alguns países. Pois é. Embora o preço para PrEP ainda não tenha sido definido publicamente pela farmacêutica, pela Gilead, quem vai conseguir usar o lenacapavir afinal? Essa é a discussão central agora. E é crucial quando a gente olha para a nossa região, para a América Latina. A situação aqui é complexa. A gente tem uma prevalência alta de HIV e, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, a incidência até aumentou nos últimos anos. E afeta mais quem? Afeta de forma desproporcional homens que fazem sexo com homens, SHS, e mulheres transgênero. E como está a situação da PrEP que a gente já tem, a PrEP oral, as pílulas diárias, aqui na região? Chega para quem precisa? Existem grandes desigualdades. A cobertura da PrEP oral na América Latina ainda é muito baixa. Tem um indicador, o índice PrEP necessidade, que em 2023 era só 1,1 aqui. Isso quer dizer que para cada nova infecção, tinha pouco mais de uma pessoa usando PrEP. Nossa, muito baixo. Muito. Nos Estados Unidos, esse índice era 13,5. O Brasil é uma exceção positiva, né? Concentra mais de 70% dos usuários de PrEP na região. Por quê? O que o Brasil fez de diferente? Muito graças ao SUS, que oferece gratuitamente, né? E também à produção local de genéricos e a projetos de implementação que foram bem-sucedidos em algumas áreas. Mas fora o Brasil? Aí a coisa complica. Muitos outros países enfrentam barreiras enormes. Vários são classificados como de renda média, e isso acaba excluindo eles de fundos globais ou de acordos de preços mais baixos para medicamentos. A tal armadilha da renda média. Exatamente. E além disso, historicamente, os orçamentos de saúde na região muitas vezes priorizam o tratamento em vez da prevenção. Falta investimento em prevenção. E a gente teve a experiência recente com o cabotegravir injetável, o CAB-ALL, outra PrEP de longa duração, aquela de aplicar a cada 2 meses. O que essa experiência ensinou sobre acesso? Ensinou uma lição bem dura, que a aprovação pelas agências reguladoras, infelizmente, não garante o acesso no mundo real. Pois é. O cabotegravir foi aprovado aqui no Brasil, no Peru, além dos Estados Unidos, Canadá. Mas o uso dele fora de estudos clínicos na América Latina é praticamente zero. E por quê? O principal motivo é o custo altíssimo, cerca de $22 mil por ano. E também o fato de que a maioria dos países latino-americanos ficou de fora de um acordo de licenciamento voluntário com o Medicines Patent Pool, o MPP. Que facilitaria genéricos mais baratos. Exato. Uma organização que negocia licenças para facilitar a produção de genéricos mais acessíveis. Sem isso, o preço fica proibitivo para a maioria. E mesmo nos Estados Unidos, onde o preço também é alto, a implementação enfrentou um monte de barreiras burocráticas e de custo para conseguir colocar o remédio na prática. E para o lenacapavir, como está essa situação de licenciamento e acesso? A Gilead, que fabrica, parece que fez algo diferente no começo, né? Sim, a Gilead deu um passo inicial que foi visto como positivo. Antes mesmo da aprovação para a PrEP nos Estados Unidos e na Europa, eles assinaram um acordo de licenciamento voluntário e sem cobrar royalties com fabricantes de genéricos. Isso é bom. É ótimo.
Só que esse acordo inicial cobria 120 países de baixa e média renda. E a maioria dos países da América Latina, incluindo Brasil, México, Peru, Argentina, países que inclusive participaram dos estudos clínicos, ficou fora desse acordo inicial. Ah, então o receio de repetir a história do cabotegravir é bem real. É um risco muito real. A Gilead declarou publicamente que está explorando alternativas de preço para a região, como preços diferenciados, negociações país a país. A gente espera que isso se traduza em ações concretas e que o acesso realmente aconteça de forma mais ampla do que aconteceu com o Cabelar. E existe uma estimativa de quanto custaria produzir um genérico? Existe. O custo estimado para produzir uma versão genérica do lenacapavir é surpreendentemente baixo, algo entre 50 e 94 dólares por pessoa por ano. Nossa, a diferença é brutal para o preço de marca. É gigantesca. Isso mostra o enorme potencial de acessibilidade que existe, se houver vontade política, acordos justos de licenciamento e competição de genéricos. E aquela iniciativa global que foi anunciada para levar PrEP com lenacapavir para 2 milhões de pessoas, aquilo ajuda a América Latina? Foi anunciado um esforço coordenado, sim, envolve o Fundo Global, o PEPFAR, que é o Programa de Emergência dos Estados Unidos para a AIDS, a Fundação Gates, a CIF e a própria Gilead. O objetivo é fornecer PrEP com lenacapavir para 2 milhões de pessoas em 3 anos, em países que são apoiados por essas organizações. E a América Latina entra nisso. Poderia incluir alguns países latino-americanos, dependendo dos critérios de renda, carga da doença, etc., mas provavelmente excluiria outros países importantes da região, como México, Argentina, Uruguai, Chile, países considerados de renda média alta. E ainda tinha uma incerteza, pelo menos até o início de 2025, sobre o financiamento do PEPFAR especificamente para a PrEP, por causa de mudanças na política de ajuda externa dos Estados Unidos. Isso adiciona mais uma camada de complexidade. Entendi. É um cenário cheio de cisne. Exatamente. Por tudo isso, existe um chamado muito forte vindo de pesquisadores, ativistas, profissionais de saúde, pedindo que a Gilead expanda o acesso à América Latina, seja negociando preços que sejam realmente acessíveis para os sistemas de saúde e para as pessoas, seja ampliando os licenciamentos voluntários ou incluindo a região em acordos com o MPP. E não depende só da empresa, né? De forma alguma. Precisa também de vontade política e investimento dos governos locais para incorporar essa tecnologia. E que potências como os EUA entendam a importância estratégica de continuar investindo globalmente em prevenção, inclusive na nossa região. O acesso equitativo é a chave. É a única forma do potencial gigantesco do lenacapavir não se perder e realmente ajudar a controlar a epidemia. Bom, resumindo então o que a gente conversou. Temos o lenacapavir, um inibidor do capsídeo do HIV, super potente, de ação muito longa, com injeções só a cada 6 meses. Ele foi aprovado para tratar casos difíceis de HIV multiresistente e, mais recentemente, está sendo aclamado como um divisor de águas em potencial para prevenção, para PrEP, com resultados de eficácia realmente impressionantes. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa, por um lado, uma promessa científica enorme. Especialmente na prevenção, ele tem o potencial de facilitar demais a adesão e oferecer um nível de proteção altíssimo contra o HIV. É algo realmente empolgante. Mas, ao mesmo tempo, essa promessa toda expõe mais uma vez um desafio que é crítico e persistente. Como é que a gente garante que essa inovação chegue de forma justa e rápida para quem mais precisa dela? O eterno problema do acesso. Exatamente. E essa questão é particularmente aguda em regiões como a nossa, a América Latina, onde a necessidade é grande, a epidemia continua ativa, mas o acesso a novas tecnologias de saúde é frequentemente limitado. Barreiras econômicas, estruturais, políticas, a ciência avançou muito, fez a parte dela. Mas garantir a implementação justa e o acesso amplo é o próximo grande passo. E talvez seja o passo mais desafiador de todos. Fica então para nossa reflexão final uma provocação. Considerando esse poder transformador que medicamentos como o lenacapavir podem ter na luta contra o HIV, que tipo de mudanças sistêmicas que vão muito além do próprio medicamento em si a gente precisa ver? Mudanças no financiamento da saúde, na cooperação internacional,
nos modelos de propriedade intelectual, nos licenciamentos, no engajamento das comunidades. O que é preciso para a gente realmente virar o jogo contra a epidemia de HIV globalmente e como a gente garante que essas descobertas científicas incríveis beneficiem todas as pessoas que precisam delas sem deixar ninguém para trás.